Seja bem-vindo a esse curso Sonhos Lúcidos. Você já teve vontade de voar, de se teletransportar, de conhecer novas realidades, novos planetas, viajar através da linha do tempo e se conhecer muito melhor? Meu nome é Alan Furini, sou hipnoterapeuta formado em PNL, Programação Neurolinguística, e vou te ajudar nessa jornada. Nós iremos falar sobre sonhos lúcidos. O que é sonhar lúcido? Sonhar lúcido é você ter total consciência nos momentos dos seus sonhos. E isso é uma tarefa que não é para todas as pessoas. É necessário que você tenha uma técnica e uma prática para que você chegue a esse patamar. Uma vez alcançado, você liberará um potencial muito grande dentro de si. Conseguirá resolver traumas, problemas, conseguirá rever situações, liberará uma melhor memória e você, com certeza, conseguirá acessar a melhor parte de você. Esse curso será dividido em alguns módulos. No primeiro módulo, nós iremos trabalhar o seguinte: o que é o sonho, o que separa realidade material e realidade onírica. No segundo módulo, nós iremos trabalhar traumas, medos, bloqueios. Como todos os sonhos caminham para a cura. Dessa forma, não existe pesadelos. Isso nós iremos trabalhar no segundo módulo. No terceiro módulo, falaremos sobre sono REM e sono não REM. Os motivos pelo qual você deve ter uma boa qualidade de sono, as horas necessárias para que o seu organismo se recupere e esteja pronto para as atividades do outro dia, todas as áreas biológicas do sono. Para que serve o sono? Ok? Quais são os ciclos hormonais que o sono vai estar regulando no corpo? Como ele transmite todas as memórias diárias para os determinados lugares no seu cérebro. E nessa biologia do sono, nós também iremos trabalhar sobre consciência, subconsciência e inconsciência. Então é um módulo muito interessante. Nós vamos estar falando sobre quantidade de sono suficiente, vamos estar falando sobre alimentação adequada para você ter uma boa noite de sono. E como um bom ciclo de sono irá afetar nos seus sonhos lúcidos, ok? Esse é o nosso terceiro módulo. Quarto módulo, nós iremos trabalhar a zona crepuscular. O que é essa zona crepuscular? A zona crepuscular é a zona que fica entre a transição da realidade material com a realidade onírica, é quando você começa a dormir. Então isso é muito interessante também, para nós estarmos aprendendo. E nesse módulo da zona crepuscular, nós vamos estar citando alguns exemplos de verdadeiros gênios que se utilizaram dessas técnicas para terem várias descobertas, avanços científicos. Inclusive, a teoria da relatividade de Albert Einstein foi descoberta numa zona entre o acordado e o dormindo. E nós vamos estar falando alguns exemplos aqui para vocês da zona crepuscular, que é muito interessante. O quinto módulo, nós iremos estar trabalhando DILD, que é a primeira técnica para você conseguir entrar nos sonhos lúcidos. Ela é uma técnica muito boa, muito aprimorada, é a mais fácil e que vai te permitir ter maior quantidade de sonhos lúcidos, ok? No sexto módulo, nós iremos trabalhar o MILD, que é a segunda técnica para você estar entrando em sonhos lúcidos. É a segunda técnica mais fácil. Ela é uma técnica que vai lhe possibilitar maior quantidade de entrar em sonhos, porque quando você não entrar em DILD, você vai ter a possibilidade de entrar no sonho lúcido em MILD, ok? No sétimo módulo, iremos trabalhar a terceira e última técnica para você entrar no sonho lúcido, que é chamada de WILD. Essa é a técnica mais fantástica de todas, porque você simplesmente não perde a consciência. Você sai da consciência do mundo material, você sai da consciência acordado e já vai para a consciência dormindo, sem perder a consciência. Imagine que fantástico, você está acordado e você não perder a consciência, já entrar no sono com a mesma linha de pensamentos. Essa é uma técnica muito interessante, que é chamada de WILD, ok? Agora que você já aprendeu a entrar em sonhos lúcidos, é necessário nós entendermos o que você vai estar explorando no seu sonho, ok? Existem coisas que são semelhantes nos sonhos lúcidos, e é nesse oitavo módulo que nós iremos estudar, que são as figuras do sono, são os personagens que aparecem para você no seu sonho. Quais são as características que vão ter em comum desses personagens? O que é o guia do seu sonho? Ok? Nós vamos estar trabalhando tudo isso no oitavo módulo para você conseguir explorar o que você aprendeu da melhor forma possível. E nesse oitavo módulo nós vamos trabalhar também como diferentes religiões, como diferentes crenças se utilizam dos sonhos
para ter diferentes níveis de esclarecimento. Nós vamos viajar no tempo até a cultura xamânica, iremos passar pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo espiritismo, pelo budismo tibetano, e nós vamos perceber que até mesmo as figuras indígenas aqui do Brasil, eles sempre se utilizaram do sonho, ok? E isso é muito interessante, que nós vamos estar falando nesse módulo dos personagens do sonho. No nono módulo, é um módulo bem profundo, porque uma vez que você alcança a capacidade de ter um sonho lúcido, você também pode optar em dormir dentro do sonho ou entrar num estado de meditação profunda dentro do sonho. Você alcança um patamar que transcende o sonho comum, que é o sonho dentro de sonhos. Se diz que essa é a melhor forma de você alcançar outras realidades que transcendem o ego, que transcendem o eu. Porque você vai perceber nesse curso que a maioria dos sonhos superficiais, eles têm a ver com você. Eles vão dizer coisas diretamente do seu eu. No entanto, quando você alcança um patamar mais profundo, uma capacidade mais interna, você consegue se preparar para antever coisas, para ter uma intuição que nós iremos falar alguns módulos aí para frente. No 10º módulo, nós iremos trabalhar um fenômeno incrível, assustador, muito interessante, que é o fenômeno parassonia. É quando a pessoa, ela se vê acordada, se movimenta, mexe nos objetos da casa, mas quando ela menos percebe, ela abre o olho e estava dormindo. O fenômeno da parassonia é muito interessante porque ele tem todo o realismo. Ele traz todos os detalhes do que seria o seu quarto, do que seria a sua cama. E é nesse estado da parassonia que se acredita na capacidade de sair do corpo e explorar o mundo material, você podendo observar até mesmo o seu corpo deitado na cama, ok? Então esse é um estado muito interessante. Se você quer chegar até ele, não pule direto, acompanhe todos os módulos, ok? Porque esse é um estado bem avançado para você estar estudando aqui com a gente. Bem, agora você já aprendeu muito sobre sonho lúcido, né? Você já vai estar no 11º módulo. Nós vamos trabalhar agora algumas coisas que não são tão boas, né? Que são alguns distúrbios do sono. Nós vamos estar falando também sobre alguns sonhos que são muito recorrentes, pessoas que se prendem muito a uma determinada realidade, como por exemplo, pessoas que são apenas têm sonhos sexuais, ou apenas têm sonhos de perseguição, ou pessoas, por exemplo, que enfrentam um sonambulismo recorrente, nunca conseguem se livrar do sonambulismo, pessoas que todas as noites, sem falha, têm um distúrbio do sono muito profundo. Então nós vamos estar trabalhando nesse 11º módulo. Como 12º módulo, eu quero deixar para vocês aqui ideias. Você já aprendeu a entrar no sonho lúcido e agora eu vou te deixar sugestões, ok? Possibilidades, o que fazer, o que explorar, como reagir diante desse tremendo potencial, desse dom que você adquiriu. É o 12º módulo preparado com muito carinho para você. E por último, finalizando, eu vou deixar uma aula bônus muito interessante de alguns casos que aconteceram, casos reais. Vou falar aí para vocês de casos próximos a mim, onde o sono ele está ligado com clarividência, intuição e comunicação intercerebral. Então, se você acredita ou não acredita nessas coisas, ou já presenciou você sonhar com alguma coisa e aquilo acontecer no mesmo dia ou na mesma semana, ok? Não perca essa aula bônus, porque eu vou estar falando sobre coisas que são incríveis, ok? Então, parabéns por você ter encontrado esse curso. Agora só falta adquiri-lo e aproveitá-lo ao máximo. E durante todo esse curso eu vou estar disponível por essa plataforma para estar respondendo as suas dúvidas, ok? É só digitar aí que eu vou estar respondendo assim que possível. Tenho certeza que você não vai se arrepender desse curso. E aqui nós temos a satisfação do cliente garantida. Se você assistiu esse curso por completo e sentiu que esse conhecimento não lhe agregou em nada, é o seu dinheiro que estará sendo devolvido, ok? Então não se preocupe que aqui é satisfação garantida. Olá, seja bem-vindo ao módulo 1. O que é o sonho e o que é realidade? Essa pergunta tem sido feita durante milhares de anos. Sempre houve seres humanos que se indagaram: o que eu sou, por que eu sou, o que faz de mim eu, como eu modelo e como eu percebo as coisas ao meu redor.
Através de anos de filosofia, surgiu pensamentos como aquele: penso, logo existo. Você provavelmente já escutou este pensamento. Um pensamento como esse traz várias coisas para nós refletirmos, ok? Primeiro, o porquê que só existo porque penso. Vamos imaginar uma pedra, ok? A pedra, ela existe? Ela existe? Ela existe por si só? Ou ela só existe porque você consegue visualizá-la, você consegue tocá-la e assim definir a ela a existência? Isso é muito interessante porque nós podemos pensar o seguinte: será que a nossa realidade não é uma ilusão? Será que essas pessoas que nós nos envolvemos não são simplesmente uma alucinação individual, uma alucinação coletiva? Será que os valores que eu dou à minha vida são valores reais? Será que as minhas crenças são crenças reais? O que é o parâmetro que define o que é real e o que não é real? Se eu falar para você que algo é real, significa que necessariamente aquilo é real? E você? Já mudou de ideia alguma vez na vida? De valores que você dava e depois você percebeu que eram valores que não eram tão reais assim? Perceba que a realidade é algo que nós construímos. E construímos porque pensamos. Isso é muito importante e agora eu irei dar para você algumas premissas desse pressuposto. Um exercício de raciocínio, ok? Eu quero que você imagine um lápis, ok? Imagine um lápis. Um lápis, ele é um lápis para todas as pessoas, em todas as idades. Vamos visualizar as idades. Quando você era apenas um bebezinho, um recém-nascido, se alguém te desse um lápis, você ia olhar para ele e falar: lápis? Você ia pegar e sair escrevendo já com ele? Sim ou não? Me responda. Bem, você provavelmente disse que não. Se você disse que sim, você é uma criança bem superdotada. Mas provavelmente você disse que não. O recém-nascido, ele ainda não conheceu o objeto e ele ainda não lhe foi atribuída a sua funcionalidade. Desta forma, se um recém-nascido pegar um lápis, ele pode até criar uma utilidade para ele, como um mordedor. Provavelmente, ele vai ficar chupando ou mordendo. Não faça isso, porque pode ser muito perigoso para um bebezinho. Mas a questão é que ele pode imaginar muitas coisas, menos que aquilo seja um lápis. Agora vamos imaginar pessoas em diferentes lugares do mundo. Você acha que esse lápis, ele é um lápis para aquelas tribos lá que estão escondidas no Amazonas, que ainda não tiveram contato com a civilização? Você acha que se você levar um lápis lá, eles vão falar lápis e já vão sair escrevendo? O que você acha? Bem, você provavelmente também disse que não, ok? Existem muitas tribos que não têm, na verdade, muitas aldeias, né? Que não têm uma tradição escrita. Eles vão olhar aquilo lá, pode até imaginar que é uma flecha, pode até imaginar que é uma lança, uma mini lança, né? Para se caçar formigas. Mas, na verdade, eles não vão atribuir ao lápis o sentido lápis. Isso é muito importante para você começar a definir o que é a realidade. Agora tem mais uma pergunta para você. Nós já vimos que não é em todas as épocas, não é para todas as pessoas em todos os lugares, ok? Você acha que esse lápis, ele é um lápis? Agora nós vamos viajar na linha do tempo, ok? Você acha que esse lápis é um lápis há 10 mil anos atrás? Se eu voltasse a 10 mil anos atrás, uma máquina do tempo, e levasse esse lápis para uma pessoa, o que você acha? Você acha que ele falaria: lápis? Olha, finalmente, era tudo que eu queria, um lápis para me poder escrever minhas ideias. O que você acha? Ele não faria isso, não é? Não saberia. Ou seja, esse lápis não é por si só um lápis. Ele depende de muitas coisas. Agora nós vamos viajar no futuro. Vamos seguir essa linha do tempo ao futuro. Vamos viajar daqui 10 mil anos, 20 mil, 1 milhão de anos aí ao futuro. Você acha que se você viajar aí 1 milhão de anos no futuro e você levar um lápis aí para essas pessoas do futuro, vocês acham que vão olhar e falar: lápis? O que você acha? Sim ou não? Com a tecnologia avançando, nossas formas de comunicação mudando de tamanha forma, eu não sei, mas eu imagino um futuro onde as pessoas não precisam nem escrever, elas já se comunicam só com o poder da mente. As tecnologias estão nos tornando cada vez mais conectáveis, né? Olha o seu celular aí, você tá me ouvindo aí na palma da sua mão, provavelmente, ou no seu computador. Agora você acha que daqui
um tempo no futuro, para todo sempre, o lápis vai significar lápis? O que você acha? Provavelmente você também disse que não. Então nós já percebemos que não é para todas as idades de uma pessoa, não é para todas as pessoas do mundo, não é para todo momento do tempo. Agora eu tenho mais 2 perguntas para fazer para você, ok? Você acha que se você pudesse acessar outras realidades, ok? Se você pudesse acessar outras realidades, viajar aí no tempo e também no espaço, alcançar, por exemplo, civilizações de outros planetas. E se você levasse o lápis, que é uma tecnologia humana, você acha que eles olhariam o lápis e falariam, lápis? O que você acha? Provavelmente você disse que eles não falariam que era um lápis, ok? E a última pergunta que eu faço para você é o seguinte. Aqui na Terra, nós temos muitos seres vivos. Você acha que se você levar um lápis aí para um coelho, ele vai entender para que serve o lápis? O que você acha? Se você levar um lápis aí para um gato, você acha que ele vai entender para que serve o lápis? Então, agora é o ponto da reflexão. O que faz o lápis ser um lápis, se não for você? Você que sabe o que é um lápis, você que conhece a palavra lápis, e você que foi ensinado a utilizar um lápis. Esse lápis só é lápis para você, só é lápis aqui e só é lápis agora. Esse lápis só existe no seu presente mental. O dia que você tiver Alzheimer e esquecer o que é um lápis, esse lápis não mais o será. O dia que não tiver mais seres humanos na face da Terra, esse lápis não mais o será. O dia que não tiver mais ninguém para ensinar o que é lápis, esse lápis também não mais o será. Se o coronavírus matar todos nós aí no ano 2020 gravando, esse lápis também não mais o será. Então, olha que interessante. A realidade, ela tem apenas presença se você conhece o significado das palavras. Sem o significado das palavras não tem realidade. Mas, professor Alan, o que tudo isso que você está falando tem a ver com o sonho? Tem tudo a ver com o sonho. E isso é tão importante que eu irei estar explicando para vocês, ok? No módulo 3. No módulo 3, mais especificamente, que tem a ver com a biologia do sono. Mas eu vou antecipar aqui para você o seguinte. Para você saber que algo é real, você tem que conhecer o seu significado. Você não precisa necessariamente ver, tocar, sentir. Você conhece coisas que são totalmente abstratas. Como, por exemplo, amor. Como, por exemplo, coragem. Ok? Você não toca a coragem. Você não sente a coragem. Por mais que se digam que tem como você sentir o cheiro do medo, né? Mas olha que interessante. Existem palavras abstratas que você conhece o seu significado. Quanto mais palavras você conhecer, mais acesso você terá a realidades. Quanto mais palavras você se conhecer, mais fácil será a jornada de autoconhecimento, mais fácil será para você identificar os seus padrões e entrar no sonho lúcido, ok? Agora, nós falamos sobre realidade material, ok? Eu usei um lápis, realidade material, uma matéria. Agora vamos falar sobre a realidade onírica. Quando você está sonhando, faço uma pergunta para você, quando você lembra aí dos seus sonhos. Você é capaz de você sentir cheiro dentro do sonho? Sim ou não? Se você disse que não, saiba que é possível sim. É possível sentir cheiro no sonho, ok? Quando você começar a lembrar mais dos seus sonhos, você vai perceber que você sente cheiro. A maioria provavelmente disse que sim. Já teve sonhos com cheiro. É possível você sentir sensações abstratas, como desejo, como amor, como, por exemplo, uma excitação sexual. É possível você sentir essas coisas dentro do sonho? Sim ou não? Você provavelmente também disse que sim. Então percebam que a palavra sentir, né, desde cheiros, desde toques, é possível sentir toques em sonho, né? Toda essa palavra, ela é atribuída no seu sentido máximo dentro do sonho. Tem uma outra palavra muito interessante também que você consegue acessar ela dentro do seu sonho, que é a visão, né, o ver. Você consegue ver dentro do seu sonho? Você consegue lembrar de coisas que você viu, detalhes, que você até pode escrever depois que você acordar? É possível ver e enxergar dentro do sonho, sim ou não? Você provavelmente disse que sim. Ok. Existe uma pergunta muito interessante, né? Um cego de nascença, ele enxerga dentro do sonho? Né? Você sabia que existem várias formas de nós percebermos o mundo, o mundo, né? Não o mundo. Existem várias formas de nós percebermos o mundo. E os cegos, eles também sonham. Ok? Se você está assistindo esse curso e conhece algum caso interessante, deixa aí nos
nos seus comentários para mim, escreva aí na Udemy para a gente estar compartilhando, trocando figurinhas. Continuando, já sabemos que é possível sentir, tocar, sentir cheiros, ver. É possível ouvir no sonho? Claro que é possível. É possível sentir sabor dentro de um sonho? Sim. Se eu lhe pergunto agora, se todas as sensações são alcançadas dentro de um sonho, inclusive a dor, é possível sentir dor dentro do sonho? Sentir um corte, um soco, uma queda, é possível? Se todas as sensações são alcançadas dentro do sonho, o que faz um sonho não ser realidade? Nada. O sonho, ele é uma realidade. Ele é uma realidade para você. Da mesma forma que o lápis, ele é uma realidade apenas para você, o sonho, ele é uma realidade para você. Porque a realidade, ela só é se o for para você. Não tem como você descobrir o mundo diante da realidade do outro. Então, por que muitas pessoas dão pouco valor para o sonho, sendo que ele diz tanto da realidade que o é para você? Você só vai sonhar com as palavras que você conhece. Você não vai sonhar com as palavras que o seu tio conhece, que o seu irmão conhece. Você só vai sonhar com as palavras que você conhece. Você só vai sonhar com a sua interpretação de mundo. O sonho, ele é muito importante, porque ele vai dizer para você o que você realmente é. Ok? É uma zona de teste. É uma zona de descoberta. É uma zona de aventura. Então, isso é muito importante. Nós iremos separar agora a realidade onírica de realidade material. Agora perceba o seguinte, a linha que separa essas duas, ela é muito tênue. Ela é muito fina, muito fina. Muitas vezes, uma pessoa dentro do sonho não sabe que está sonhando, porque é muito fina. Ela imagina, ela crê que aquilo é a realidade material. Só que essa linha é tão fina que muitas coisas que modelamos na nossa realidade material, elas são, se não de outra forma, antecipadas através dos nossos sonhos. Quantos livros já não foram escritos porque a mensagem já não chegou pronta no sonho? Quantas músicas, quantas composições, o abstrato, a arte, ok? Quantas coisas no mundo material só não passaram a existir porque vieram do sonho para o mundo material. E quantos sonhos não surgem baseados no mundo material? Isso é muito interessante nós estarmos falando para vocês. Vou dar alguns exemplos, ok? Pesquise aí, mas vocês vão perceber que o modelo atômico que foi ganhado o prêmio Nobel, aí, o cientista que desenhou o modelo atômico, ele o visualizou dentro de um sonho. Chegou para ele dentro de um sonho. E dessa forma ele trouxe o modelo atômico, que o é daquela forma ali de gravitacional, parecendo ali a órbita entre os planetas, que o é hoje na nossa realidade material, comprovada muito tempo depois. Agora perceba, vem em sonho e se comprova no mundo material depois. Interessante, né? Da mesma forma, a teoria da relatividade, ok? Que vem depois que Einstein, em 1905, teve um sonho na zona crepuscular. Ele conseguiu trazer para a realidade esse modelo. Então é muito interessante, são muitos casos. Existem músicas do Beatles também que foram compostas em sonho. Eu sou compositor, também sou escritor. Eu já tive acesso a muitas coisas incríveis no meu sonho que eu tive a oportunidade de trazer aí para o mundo material. Ok? Então, entenda. O sonho, ele é uma realidade. Não despreze. Prestar atenção nele será muito importante para uma jornada de autoconhecimento que nós continuaremos agora no próximo módulo, que estará falando sobre traumas, medos, pesadelos. Isso existe ou isso não existe? Módulo 2. Pesadelos. Aqueles sonhos que são terríveis, né? Que você acorda às vezes muito assustado, algumas crianças acordam às vezes molhadas, né? Existe um problema aí de urinar noturno para muitas crianças que têm pesadelo. E existe pesadelos que são recorrentes na vida adulta. Os pesadelos, eles mudam, né? Não é os mesmos pesadelos infantis que te atormentavam quando você era criança, que te atormentam agora na vida adulta. Muitas vezes, quando você era criança, você tinha pesadelo aí da boneca que ficava estendida na frente aí da sua cama. Depois que você se tornou adulto, seu pesadelo pode ser você ser demitido, você perder um membro da tua família.
Existem pesadelos que às vezes são recorrentes a vida toda, como uma pessoa ficar nua, perder os dentes. Já sonhou de ficar nua em público ou perder os dentes num momento muito importante aí? São pesadelos comuns entre muitos seres humanos. Você pode escrever, contar alguma história aí de um pesadelo que você queira. Talvez aí, se você liberar, eu possa estar postando outros vídeos aí com os sonhos aí da galera que está fazendo o curso, ok? Agora, amigos, pesadelos é uma primícia do sonhar lúcido. Eles não existem. Sonhos são apenas sonhos, que não é pouca coisa, mas eles não podem ser categorizados como pesadelos. Nós vamos usar essa palavra sim, tá? Mas nós vamos discriminá-la de uma forma mais profunda. Porque tudo que você sonha tem a ver com você. E existe um fundamento que o seu eu não quer nada que seja ruim para você. Você não se ataca. Você simplesmente procura uma cura. Entende? Olha que interessante. Você não se ataca. Você procura uma cura. Dessa forma, eu vou citar vários exemplos. Vários. Para que você comece a entender sobre o que eu estou falando. Uma pessoa, por exemplo, que sonha muitas vezes em perder os dentes, pode estar acontecendo dois fatores. Ou que ela não está tendo cuidados adequados com os dentes e ela começou a perceber a possibilidade de ela perder os dentes, ou ela cuida demais dos dentes, ok? Cuida demasiado, se preocupa muito com os dentes. De uma forma ou de outra forma, a mente está trazendo para ela isso de uma forma para ela ter essa reflexão. Entende? Por quê? O preocupar em excesso também é uma disfunção. E o seu organismo quer trazer para você o equilíbrio. Uma vez que essa figura, você conseguir identificar esse sonho e conseguir identificar a causa e trabalhar essa causa no seu eu interno, esse sonho vai parar de ser recorrente, ele vai sumir. É interessante notar que os nossos pesadelos, eles passam, porque eles são sonhos recorrentes, só que eles precisam ser solucionados. Se eles não forem solucionados, eles serão recorrentes, eles estarão voltando e estarão voltando. E isso acontece muito com perseguições, isso acontece muito quando as crianças são expostas a medos, a mitos de bruxaria, a mitos, por exemplo, de demônio e de ficar puxando o pé à noite, a cuca, né? No nosso folclore brasileiro existe bicho-papão. Todas essas coisas, elas estarão retornando, porque foram gavetas que foram criadas, né, na mente com essas palavras. Imagina a estrutura da mente da seguinte forma. Na sua mente, imagina que você está num escritório com muitas prateleiras. E nessas prateleiras existem arquivos, e dentro desses arquivos existem palavras. Cada coisa que você escuta vai ser arquivada. Imagina uma criança, está sendo arquivada ali vários mitos, coisas que não necessariamente precisariam estar ali. A mente precisa resolver, precisa trazer ao equilíbrio. Então o que ela vai fazer? Ela vai jogar a situação à criança, ela vai colocar a criança de frente do bicho-papão várias vezes. Por quê? Porque a mente vai jogar e ela vai ficar no teste até a criança não se importar mais. Quando ela entender que nada acontece com ela, na primeira vez ela vai acordar assustada, com muito medo, não vai querer sonhar aquilo. Na segunda vez ela vai acordar assustada. Na terceira vez, talvez ela nem acorde, não vai estar tão assustada. Na quarta, talvez ela até tenha coragem de olhar mais de perto o bicho-papão. Na quinta, quem sabe, ela que assuste o bicho-papão. Você consegue entender? Quando uma coisa ela vem e nada acontece, e vem de novo, e você consegue perceber que aquilo é um padrão, o que acontece com a figura do medo? O medo diminui, e se cria o equilíbrio, a estabilização, que é chamado na natureza de homeostase, que é o equilíbrio de todas as coisas. O medo é simplesmente a falta de preparo. Então imagine o sonho como uma zona de teste, uma zona de preparo, ok? Imagine que você tem que apresentar um trabalho. Isso é muito comum, apresentar um trabalho na faculdade ou apresentar um projeto aí para o seu chefe, e você tem um sonho horrível aí que dá tudo errado. O que o seu sonho está fazendo? Seu sonho está preparando uma zona de teste para você ver os pontos que você está forte, os pontos que você não está tão forte, e se focar nos pontos que você precisa melhorar.
Então o seu sono pode te preparar várias e várias vezes. Então se aquilo te atormenta, o seu sonho não vai jogar como a zona de teste. Qual é o objetivo disso? Olha que maravilha. O objetivo disso é a evolução. Porque se o sono não jogasse isso pra você, você ia ficar com esse medo, com esse bloqueio pra sempre. A pior coisa que você pode ter é fugir de você mesmo. Não, eu não quero sonhar isso. Não, eu não quero. Você entende? Você está perdendo um poder, que é um poder muito especial, que é você se preparar para conseguir vencer qualquer adversidade. Então agora vai as dicas para você. Entenda os seus sonhos, não fuja deles. Os sonhos, por mais terríveis que sejam, ele tem uma causa. Ele tem um porquê de estar lá. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma vida feliz, compreenda a ti mesmo, conheça a ti mesmo, como dizia o nosso velho amigo Sócrates, conheça a ti mesmo. Isso é muito importante, ok? Então, isso acontece através de estupros, através de bloqueios que a criança ou a pessoa, mulher, adulto, homem, não importa, simplesmente esquece, resolve bloquear aquilo. Às vezes você pode ver uma vida inteira e de repente, lá depois de 20 anos, você começar a ter um pesadelo de algo que estava ali falando lá na infância, mas que não foi resolvido. E de repente a sua mente abre aquela gaveta e fala, nossa, olha aqui, tem um arquivo aqui mal resolvido e eu posso ajudar essa pessoa a se resolver e ter um futuro sem esse bloqueio. Um bloqueio pode afetar várias áreas da vida e é por isso que o sonho tenta te desbloquear. Sabe quando você tem um computador todo bugado, todo cheio de bloqueios, todo cheio de travas, um vírus afetando ali? Quando você começa a eliminar esses problemas, começa a fluir de forma mais leve, mais rápida aquele computador, da mesma forma, é isso que o seu sonho quer fazer com você, mas você precisa dar uma forcinha para ele. Eu já vi vários casos de pessoas que resolveram cumprimentar o bicho-papão e depois o bicho-papão se tornou um amigo dentro do sonho. Já conheci vários casos que o bicho-papão também nunca mais apareceu e já vi casos quando a pessoa cumprimenta o bicho-papão, ela percebe que ela mesma era o bicho-papão. Então, faça o teste e nós vamos estar prontos aí para irmos para o terceiro módulo, onde iremos explicar quanto tempo de sono você precisa, ok? E iremos estar falando sobre a biologia do sonho. Seja bem-vindo aqui, nós já estamos no terceiro capítulo desse curso, no terceiro módulo, olha que interessante. Você já descobriu sobre realidades? Você já entendeu que pesadelos não existem. E agora nós estamos na biologia do sono. Vários institutos do sono, em diversos lugares do mundo, chegaram a uma seguinte média. É uma média, não é uma regra. Eu não gosto de falar de regras porque na natureza existe sempre as exceções. E com o ser humano é diferente. Mas uma média de horas de sono saudáveis, ela está em torno das 8 horas de sono. Isso é muito importante porque o sono ele tem um papel vital no organismo. Você não sonha e não dorme também à toa. Ah, eu tô perdendo tempo da minha vida dormindo. Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso? Ah, eu não gosto de dormir, porque quando eu durmo eu vivo menos. Meu amigo, não vá nessa onda. Se você não dormir, você sim vai viver menos. Por quê? Você já usou um computador e já usou um celular. Você percebe que normalmente quando você o sobrecarrega, ele desliga sozinho. Já percebeu isso? Quando você enche ele de coisas, ele desliga sozinho. E você já percebeu também que de tempos em tempos, seu celular ou seu computador, ele pede uma atualização. Já percebeu isso? E você também já deve ter notado que se você deixa tudo desorganizado na sua área de trabalho, ele também vai começar a ter alguns travamentos. As coisas precisam estar organizadas em pastas, para que seu computador leia apenas uma coisa de cada vez, para que ele aguente isso. Tendo em visão esses pontos importantes, compreenda que o computador e o celular, eles não vieram antes da sua mente. Muito pelo contrário, eles foram inventados baseados no funcionamento do cérebro. O cérebro foi a fonte para que se compreendesse como fazer um computador e um celular. Desta forma, é fácil fazermos analogias. É fácil compararmos, porque é exatamente dessa forma que o seu cérebro funciona. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o seu computador, o seu celular, você pode conectar ele numa fonte de energia e carregar diretamente na tomada. Você não concorda comigo? Se você quiser ir usar seu computador aí um dia todo, só você deixar ele num lugar assim bem refrigerado, né? Porque ele vai esquentar um pouco, e você deixar ele na tomada. Agora, o seu cérebro, você tem conectado aí uma fonte ilimitada de energia no seu cérebro? O que você me diz? Sim ou não?
Não, né? Não. Você precisa comer. Você transforma aí energia química em energia elétrica. Sinais elétricos em seus neurônios, todo o seu sistema nervoso, incluindo o seu cérebro. Agora, meu amigo, compreenda. Você sabe qual é a voltagem que seu cérebro vai estar utilizando para fazer esse processamento todo, que pode te surpreender até mais do que o computador? Você vai estar usando uma voltagem de 2 volts. É mínimo. É mínimo. Durante o dia, você carrega milhares de informações. São milhares de sensações. Você tem mais de 2 bilhões de estímulos que você nem percebe. Estão rodeados de você esses estímulos. É muitos códigos. Você vai ter vários cheiros durante o seu dia. Você vai ter várias texturas durante o seu dia. Vários pesos de roupa, de tecido durante o seu dia. São milhares de sensores espalhados por toda a tua pele. Você consegue sentir cada pelo. E é verdade, você já sentiu um arrepio, por exemplo? Só que você presta atenção em todas essas coisas? Claro que não. Você está produzindo ali todo um sistema salivar, você tem todo um processo digestório, todo um sistema cardíaco. É muita informação. Sem contar tudo que você aprende, tudo que você faz, tudo que você pensa durante o dia. É muita informação. E o que não acontece, meu amigo, se você não atualizar o seu computadorzinho, sua mente? O que acontece se você não deixar a sua mente organizar as coisas no lugar certo? Vai acontecer uma das piores coisas que ocorre. Se você quiser testar isso, eu não recomendo, mas fique aí umas 2 noites sem dormir. O que vai acontecer? O que acontece com o ser humano quando ele começa a ficar sem dormir? Ele começa a ter a síndrome do pânico. Ele começa a ter paranoia. E uma tendência suicida muito grande. Por quê? Como é que você vai conseguir compreender a vida se o seu cérebro está todo bugado? Você começa a ter uma crise de violência. Inclusive, ficar sem dormir foi usado como método de tortura por muitas guerras aí durante a história. É muito perigoso. Uma pessoa que fica sem dormir, ela pode ter sequelas pro resto da vida. Então entenda a importância de dormir. Agora, o que isso tem a ver com o sonho? Bem, tem tudo a ver com o sonho. Primeiro que nós só sonhamos quando estamos dormindo, ok? Algumas pessoas sonham acordado, né? Para aquelas pessoas que ficam avoadas, né? Mas nós estamos falando do sonho quando estamos dormindo. Se você não tem qualidade de sono, como que você vai ter qualidade no seu sonho? Uma noite mal dormida costuma ter sonhos turbulentos e sonhos mal compreendidos, muitas vezes até mesmo, que não fazem sentido nenhum para a pessoa depois que acorda, ou até mesmo que ficam esquecidos. Se você sonha e esquece, o que adianta? O que adianta? Então vamos compreender tudo que influencia. Uma alimentação adequada facilitará você ter uma noite melhor. Nós não dissemos que no sono é o momento do seu corpo e a sua mente estar se reorganizando? Se você come coisas pesadas, por exemplo, muito carboidrato, muita massa, antes de dormir, atrapalhando o seu processo de digestão, que não deveria estar ocorrendo enquanto você dorme, o que vai acontecer? Seu cérebro vai estar gastando energia para mandar aquele processo acontecer no teu corpo. E ele não vai descansar por completo, fazendo com que o seu sono seja atribulado, fazendo com que os seus sonhos sejam atribulados. Uma coisa é conectada à outra. Então isso é muito importante entendermos. A biologia do sono, ela é muito importante. Só que o que ocorre todas as noites? As informações do seu dia tiveram um significado para você. Todas elas foram abertas. Todas as informações foram abertas. Tiveram um significado para você. Tiveram uma emoção, tiveram um valor, tiveram um peso. E aí, cada informação vai para determinada gaveta. Só que, meu amigo, entenda, uma informação não tem um peso por si só. É a sua mente que vai dizer qual é o peso daquela informação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Na verdade, eu vou dar um exemplo e dividir ele em 3 pontos. Imagina um acidente de carro. Você estava lá dirigindo o carro que você acabou de comprar e você acidentou. Você está bem, mas o carro espatifou, regaçou o carro. Você poderia sair da seguinte forma: que caramba, que raiva, que regaçou o carro. Sair xingando a pessoa que bateu no seu carro. Sair com muita raiva, muita raiva. Isso é uma possível reação? Sim ou não? É uma possível reação. No caso, essa pessoa atribuiria a essa experiência do dia um valor negativo. Seria guardado na gaveta do ódio, seria guardado na gaveta da raiva. Toda vez que ela lembrasse daquilo,
Com certeza ela já franziria, ficaria com raiva, ficaria com ódio. Ah, eu paguei agora e caramba, não tinha feito seguro, entendeu? E isso vai fazer a pessoa ir para frente? Claro que não. Isso vai fazer a pessoa ficar estagnada, até mesmo retroceder diante dessa experiência. Não a fará ser uma pessoa melhor. Uma segunda pessoa pode passar pela mesma coisa. Agora imagine que você está passando pela mesma situação. Só que você, por um vislumbre, percebe que se o carro estava todo regaçado, era para você estar morto. E você percebe que você está ileso. E você pode sair do carro da seguinte forma: que bênção! Eu estou vivo, eu nasci de novo. Olha isso daqui, eu estou bem. E você olha para o carro e fica vislumbrado com o determinado milagre que aconteceu de você estar bem diante dessa situação. E você se sente grato à vida pela possibilidade de continuar existindo. Essa é uma possibilidade, uma seguinte reação, um peso diferente para a mesma situação. O que você me diz? Sim ou não? Perceba que a situação não tem um peso por si só. As pessoas determinam o peso que cada situação tem. E tem uma terceira reação, que normalmente é uma reação muito comum. Mais comum do que a primeira e mais comum do que a segunda, que é o medo, a catatonia, a paralisia e os bloqueios. Muitas pessoas, quando passam por essa situação, sentem-se paralisadas, com muito medo, ok? Isso é comum se isso fica apenas no momento, mas existem muitas pessoas que nunca mais dirigem um carro. Existem pessoas que têm muito medo de andar no trânsito, ok? Então entenda, isso são apenas pesos, são apenas valores que as pessoas irão atribuir para aquilo. Todas as gavetas, elas estão organizadas por emoções. Olha só, vocês podem se considerar uma pessoa muito racional, mas entenda que as suas gavetas estão organizadas por emoções. Isso nos define interessantemente. Isso nos define como seres humanos, ok? Se você teve experiência que você disse a si mesmo que essas experiências foram experiências boas, por experiências agradáveis, elas vão estar armazenadas na mesma gaveta. Se você teve experiências que foram experiências de ódio, experiências ruins, vão estar armazenadas na mesma gaveta. Elas não estão armazenadas por data, elas não estão armazenadas ali por idade, elas estão armazenadas por fatores emocionais. Inclusive isso é muito interessante, porque muitas vezes quando você tem um dia ruim, você começa a lembrar de tudo que aconteceu no dia de ruim. E você se esquece que no seu dia teve coisas boas também, porque o bom e o ruim é você que atribuiu. É você que atribuiu. Mas as suas associações são associações emocionais. Quando você se sente bem, você começa a lembrar de tudo que faz você se sentir bem ou estar bem. Entende? São ganchos. O que não significa que você não pode fazer uma busca aí, né? No seu computador você não faz uma busca, você não digita uma palavra e faz uma busca, você pode buscar por idade. Você pode falar assim, eu quero as minhas lembranças aí de quando eu tinha 4 anos e pedir aí pro seu cérebro buscar. Você vai fazer um exercício que vai queimar energia, porque você vai estar buscando, é um exercício de lembrar. Mas as gavetas, você não é um exercício, as informações vêm automaticamente. A pessoa pode falar, nossa, dá sempre errado isso comigo. Ela não pensou, veio, porque as gavetas são armazenadas por emoções. Perceba a diferença? Você pode fazer buscas, por exemplo, eu quero lembrar de tudo que eu vivi com uma determinada pessoa. Eu quero lembrar, por exemplo, de tudo que eu vivi em determinada idade. Quero lembrar de tudo que eu aprendi, por exemplo, num curso que eu fiz. Daqui a um tempo você vai falar, eu quero lembrar tudo sobre sonhos lúcidos, e você vai lá lembrar tudo sobre sonhos lúcidos. Mas isso é um esforço. Isso requer gasto energético. Agora, as gavetas não é esforço. Tudo que está numa gaveta, ela vai aparecer para você da forma como está naquela gaveta. Isso é muito importante, porque nós vamos estar ensinando você a reorganizar essas gavetas dentro dos sonhos. Por quê? Cada vez que uma palavra sai, ela vai para uma outra área. Ela vai lá ser guardada numa gaveta. Se você aprendeu mais uma palavra, vai lá. Então, nos sonhos é o momento que você está vendo essas imagens, é o momento que as gavetas estão abertas. E se você tem um sonho lúcido, o que acontece? Você tem a oportunidade de falar com o seu eu. Uma vez que você fale com o seu eu, você tem a possibilidade de reorganizar as informações nas gavetas corretas. Tirando assim aquele bloqueio de andar de trânsito por causa do acidente,
e tornando aquilo numa experiência de aprendizado. Bem, agora eu vou começar a prestar mais atenção no trânsito, dirigir mais por mim, também pelo outro, entende? Então essa é a possibilidade que eu estou trazendo para vocês e que vocês estarão alcançando e explorando através dos sonhos lúcidos. Precisamos dormir para descansar a mente, não necessariamente descansarmos o corpo. Se você não dormir, você vai começar a ter dores de cabeça com maior frequência até você não aguentar mais. Agora, o que acontece se você segurar para ir para uma festa, segurar para ficar acordado, enfim, tá aqui, tem que cuidar de alguém aí no hospital, tá acompanhando alguém? Você vai passar pela seguinte situação. Sua mente vai ficar tão tensa, se você forçar a não dormir, que depois você vai ter uma dificuldade de dormir. Essa dificuldade é porque seu cérebro entendeu o seguinte: eu vou ter que dar mais de mim, eu vou ter que bloquear a atualização agora, porque ele não pode. Só que o que vai acontecer? Você está sobrecarregado, só que seu cérebro vai bloquear o sono para situação. Você falou que você não podia dormir e vai te dar uma insônia. A insônia, ela é muito ruim porque ela vai desequilibrar todo o seu ciclo de sono, todo o seu ciclo de vigília, e você não vai dar o melhor de si quando você estiver acordado no outro dia, porque você vai ter vários ciclos de sonos interrompidos, ok? Então isso é muito interessante também estarmos falando. O que acontece quando uma pessoa força o não dormir? Vai chegar um momento que o corpo dela vai dar um bote nela. O que é esse bote? É um caminhoneiro que está lá forçando a não dormir e de repente ele pisca ali por 2 segundos fatais e acaba matando ele e mais uma família aí que estava vindo de carro ao encontro dele. Então o sono, ele é uma coisa muito séria. Você não pode lutar contra algo que é da própria natureza. E não é da natureza humana, é da natureza como um todo. Animais e plantas têm o seu ciclo de restauração, ok? Então, entenda isso. É muito importante esse ciclo. Bem, vamos falar agora sobre sono REM e sono não REM. O que seria o sono REM? REM é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos. Olha que interessante. Todas as vezes que uma pessoa está dormindo, acontece um fenômeno ocular. Esse fenômeno é muito importante porque foi através desta observação que se entendeu que o sonhar lúcido é um fato alcançado por todas as pessoas. Como que isso ocorreu? O mestre do sonhar lúcido combinou que quando ele estivesse no estado de sonho, ele iria movimentar os olhos de uma forma que ele explicasse o que estava ocorrendo lá dentro do sonho. E foi através dessa metodologia científica que conseguiu se comprovar. Por quê? Quando uma pessoa está sonhando, os olhos dela ficam mexendo, ok? Se uma pessoa está sonhando lucidamente, ela consegue movimentar os olhos no sonho e do lado de fora as pessoas conseguem perceber como é que está tendo o movimento dos olhos. Por quê? O mesmo movimento ocular de dentro do sonho é o movimento que você expressa fora do sonho. E isso é muito interessante. Ou seja, se a pessoa olha para um canto fora do sonho, ela também olha para o mesmo canto. Só que normalmente isso não é tão percebido porque a pessoa fica com um pouco de olhos fechados e também porque ninguém fica observando as pessoas dormindo. Mas é isso que significa sono REM. O que acontece? Como o nosso objetivo nesse curso é estudar o sonho, nós vamos falar bastante de sono REM. Por quê? Quando uma pessoa está não REM, acontecem outros fenômenos. Pode acontecer, por exemplo, um sonambulismo, mesmo sem a pessoa estar sonhando. Entende? Não é sempre que a pessoa que estiver sonâmbula não vai estar sonhando, mas pode ocorrer. Ou seja, significa que durante a noite você vai ter etapas de REM e não REM.